Existe um autor de um livro que a gente já falou disso outras vezes, eu sempre falo isso, às vezes as pessoas não sabem, mas tem um livro que é o segundo livro mais vendido do mundo. Você sabe qual é o primeiro livro mais vendido no mundo? Bíblia? A Bíblia? A Bíblia. Sabe qual é o segundo? Eu sei. Sabe, né? Não. Como fazer amigos e influenciar do Dale pessoas. Carnegie. É, todo mundo que está ouvindo aqui pode não ter lido o Eu livro, já li também. mas já ouviu falar Sim, desse sim. livro, né? Então esse livro é de 1940 e poucos, ou 30 e poucos. Deixa eu ver. É um livro muito antigo. E, claro, várias edições. Claro. E os princípios que estão dentro desse livro se aplicam até hoje, 2023. Ok. Da mesma forma, porque relações humanas são relações humanas, desde sempre. E esse cara, que é o autor, que todo mundo já deve ter escutado falar o nome dele, também chama Dale Carnegie. Esse cara tem um instituto e uma metodologia de comunicação que chama Instituto Dale Carnegie. 1936 mesmo. 36. 80 anos. O João olhou ali, 1936, primeira edição do livro. Então, essa metodologia do Dale Carnegie é onde ele aprendeu a entender como ganhar o resultado que ele quer através de uma relação humana, tipo, através de eu me conectar com outra pessoa. E aí os princípios do Dale Carnegie incluem escutar genuinamente, ativamente, né? Outros princípios, fazer um elogio sincero, e tem vários princípios, e o livro ensina isso tudo. Não só o livro, o instituto, ele tem um instituto onde ele ensina as pessoas. E ele entendeu que para se conectar com as pessoas, seja um a um ou numa multidão, eu preciso saber algumas coisas, algumas técnicas. E a técnica mais poderosa para se conectar com o público é o storytelling. Contar histórias. Então, se você for hoje num evento, hoje ficamos sem, né? Agora voltamos nos últimos anos, eventos presenciais. Se eu for hoje num evento, num seminário e prestar atenção no que o cara faz em cima do palco, na hora que ele pega o pessoal e conecta com as pessoas passam, uau, é na hora da história. Não tem. Se você chegar e for falar com o público e começar... Eu sempre conto isso porque as pessoas não entendem a importância e não percebem antes de experimentar. E eu sempre fazia isso nos cursos. Experimenta dizer para alguma pessoa o que ela tem que fazer. Chega e fala assim... eu vou dar um exemplo. Quando a gente era criança, o nosso pai ele quer deixar te ensinar alguma coisa. Aí ele senta, né? Dani tem filho pequeno, sabe como que é. Senta do lado na cama, assim, filho, a vida é assim. E você tem que agir dessa forma. Quando você ensina isso para um filho, o filho vai te olhar e vai dizer assim, mais um me dizendo que eu tenho que fazer. Não sei se eu estou pronto para aceitar, porque eu não vi isso acontecer. E é normal, faz parte do crescimento, do caráter e do desenvolvimento humano da pessoa, da criança. Agora, olha a diferença. Filho, quando eu tinha a tua idade, eu tinha mais ou menos 7, 8 anos. O teu avô entrou dentro do meu quarto, olhou pra mim e falou assim, Dani, pronto. Agora o teu filho tá te escutando. Do início ao fim. Porque tem uma história. Aí no fim, terminou a história. O que eu queria? Eu não queria contar a história. Eu queria era deixar uma lição pra ele. Porque eu quero que ele se comporte de uma maneira XYZ. Só que se eu mandar ele fazer assim, não tem um porquê. Não tem uma razão. Então, se eu conto o que aconteceu comigo, onde eu aprendi a importância daquela lição, a lição faz sentido. Então, o objetivo inicial era a lição. Eu não queria contar uma história. Eu só queria que ele mudasse o comportamento, porque ele fez uma coisa que eu não gostei. Então, eu vou lá e falo, filho, quando eu tinha tua idade, e eu era mais ou menos da tua idade, teu avô falou assim pra mim, assim, assado. Aí o filho tá lá, tá. E aí aconteceu, terminou a história. 2 minutinhos. Por que eu tô te contando isso? Porque na vida, a gente tem que sempre blá, 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 blá. E eu deixo a lição. Agora a lição foi escutada. Profundamente. E esse é um exemplo corriqueiro do dia a dia. Eu preciso me conectar com uma criança, eu preciso me conectar com uma esposa, eu preciso me conectar com um chefe, eu preciso que as pessoas me escutem. Elas só vão me escutar a hora que elas acreditam que o que eu vou transmitir faz sentido. Então o objetivo é sempre a lição. Seja para fazer um convite, eu quero que você venha na minha casa. Seja para fazer uma recomendação, uma sugestão, uma lição ou uma bronca. Eu preciso que a pessoa entenda que o que ela fez não funcionou. Eu vou primeiro mostrar para ela quando eu cometi aquele erro e o que aconteceu comigo e por que eu aprendi aquilo daquela forma. E aí eu termino com
por que eu tô te contando isso? Por que você tá me contando isso? Porque o que você fez agora foi muito parecido com o que eu tinha feito lá no passado. Tarará, tarará, tarará. Ah, tá. Tem uma coisa nisso que você tá falando, né, Jack, que pra mim é sensacional, né? Quando você fala que a história é uma das melhores maneiras pra se conectar com outra pessoa. Porque muitas das vezes, quando eu estou contando uma história, dependendo da forma que eu estou contando ela, a pessoa que está escutando, ela está se enxergando dentro da história. Isso. E ela está se identificando e gera automaticamente um rapport, porque é quase um espelhamento. Eu estou contando uma história e aí a pessoa que está escutando essa história, caramba, eu tô lá dentro. Então ele praticamente ele está falando comigo naquela situação, só que contando sobre outra pessoa. Então, cara, é fantástico. Contar histórias é realmente... O que que tem em comum entre os seres humanos? E se a gente separar o ser humano, o animal, né, ser humano, dos outros animais, o que a gente tem de diferente? Óbvio. O que tá óbvio? Emocional? É emoção. A gente se emociona e a gente transmite emoção. E uma das coisas que nos identifica nós sermos o mesmo, sermos do mesmo tipo, é a emoção. Quando eu conto uma história, a pessoa que está me ouvindo, eu estou contando uma história aqui, né, entre nós. Se eu estou contando uma história aqui, vocês podem não ter vivido essa história. Ou nem próximo do... Porque, por exemplo, a gente estava brincando ali que eu vendia turbina de avião e peça de aviação. Vocês nunca tiveram nenhum contato com uma empresa que vende peça de aviação. Então não tem nada a ver. É um estranho. Só que eu conto uma história onde eu vendi e o cliente gritou comigo e eu me senti inferior, diminuído. Conta essa história aí, pô. Só essa, tenho inúmeras histórias. O trabalho que eu fazia era entregar peça para empresas que vendem peças ou linhas aéreas. E existe uma expressão que chama AOG. AOG quer dizer Aircraft on the Ground, que quer dizer aeronave no chão. E quando eles chamam AOG, é uma espécie de uma expressão de emergência. Quando a aeronave está no chão, ela está jogando fora milhares e milhares de dólares por minuto. E isso é um terror na indústria da aviação. Então, quando existe um AOG, chega um e-mail com um AOG gigante, assim, pedindo a peça. Então, quando você vende, ele está esperando que a peça chegue lá no dia seguinte. E às vezes não chega. Então, eu já escutei. Uma vez eu peguei o telefone e o cara gritava comigo no telefone. Porque eu comprei a aeronave, estava na Suíça. Eu comprei a peça na Austrália. Mandei a peça para um shop, que a gente chama de shop, que é uma oficina que faz reforma, na Califórnia, em San Diego. De lá ela voou para a Suíça. Eu fazia isso de trás do meu computador, no escritório remoto. Sim. Comprava a peça na Austrália, mandava fazer a reforma na Califórnia e mandava para a Suíça. E essa peça ficou presa na alfândega. Customs, que chama, né? Então, era gritaria de ouvir. Então, era muito, muito estressante. Isso eu vivia no dia a dia. Então, se eu contar uma história dessa aqui agora, como eu contei, de o cliente gritar comigo e eu não saber como reagir, vocês aqui nunca tiveram uma situação onde vocês venderam uma peça que veio de um lugar, de avião, blá, Mas blá, blá. dá pra sentir o estresse, dá pra sentir a ansiedade. O que é que a gente estava falando antes? Emoção. Então, as emoções são as mesmas. Por isso que há essa conexão. Por isso que uau, sim. Não precisa ter vendido peça de aviação, mas já se sentiu da mesma forma como eu me senti. Nessa hora, a gente se vê como como do mesmo tipo, da mesma espécie. E aí existe aquela empatia. Eu me coloco no lugar do outro. E essa conexão acontece dessa forma. Por isso que a gente vai em palestras, em seminários, e a parte mais poderosa e mais profunda, onde as pessoas estão assim, prestando atenção, é quando o palestrante está contando uma história. E não pode ser... Muitas pessoas me perguntam, né? Tá, mas e história de outros? Posso contar? Porque não ficou claro, né? História é história. Tá, e se eu contar a história de um negócio que aconteceu com a minha vizinha? Funciona? Não. Metáfora também, não? Metáfora funciona para ilustrar,
mas não tem o mesmo efeito, o mesmo poder. objetivo disso que a gente está falando. Aham. O objetivo de conectar autenticamente com o meu público é história pessoal. Eu lancei um programa que inclusive era Personal Storytellers. Eu chamava de Personal Story Sellers, né? Esse é um desafio que eu criei, um challenge Legal, que eu criei. legal. Personal Story Sellers, que é os vendedores de histórias pessoais. Porque ela tem que ser pessoal.